por que que você quis começar a dieta carnívora e por que você continuou fazendo até depois de um ano? Eu tinha uma alimentação regrada, normal, feita por nutricionista, e eu tomava remédio para pressão alta, tomava remédio para pré-diabético. 20 dias depois que eu comecei essa dieta, minha pressão voltou para o lugar, voltou 12/8, a minha disposição era maior, a minha alegria, o meu humor, as minhas atitudes como pai. E além disso, 60 dias depois eu já tinha perdido 9 quilos, cara. Doutor, o flúor é uma coisa nova ou sempre foi presente nas águas e nas pastas de dente antigamente? O que eles adicionam na água tratada, olha a loucura, é um composto de flúor chamado ácido fluosilícico. De onde vem esse ácido fluosilícico? É das águas profundas? Não, ele é um resíduo tóxico industrial da produção de fertilizantes e de alumínio. Ok. E por que eles foram colocados nas águas e na pasta de dente se são tóxicos? Sim, é aí que a história fica complicada, começa a ficar sombria. Por volta de 1920, o que aconteceu? As indústrias que produziam alumínio nos Estados Unidos, a Alcoa, as indústrias que produziam também fertilizantes e outras indústrias como a DuPont, por exemplo, trabalhavam com uma alta produção de transformação de elementos químicos e substâncias e tinham muito esse resíduo industrial chamado fluoreto de sódio ou ácido fluosilícico. Eles começaram a ter muitos problemas com a justiça, porque eles não tinham de descartar esses resíduos. E aí, por sorte, por obra do acaso, eles conseguiram, em um ano, 2 anos no máximo, eles conseguiram encontrar uma razão para utilizar esses fluoretos. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje eu vou conversar com o Dr. Rafael Pelosi, que é cirurgião dentista, pesquisador e palestrante, com atuação destacada na integração entre saúde bucal, nutrição e prevenção de doenças crônicas. Eu gostei muito do conteúdo do Dr. Rafael, porque ele tem uma posição um pouco diferente do normal da maioria das pessoas sobre a fluoretação da água, e ele também promove uma alimentação ancestral e livre de excesso de carboidratos refinados. Doutor, muito bem-vindo ao Projeto Saúde Podcast. Para quem não te conhece, você pode se apresentar, por favor? Olá a todos vocês, obrigado Antônio pelo convite, é uma alegria muito grande. O seu canal ele traz informações de verdade para as pessoas e com certeza acaba protegendo muitas famílias, em especial as nossas crianças, tanto com a dieta carnívora que eu pratico, já tem um ano ou mais, como esse assunto que nós vamos falar aqui hoje do flúor, que você vai ver a bagunça que é. Eu quero muito conversar com você hoje sobre o flúor, doutor, e sobre também como a alimentação pode estar conectada à formação dental, né? Então, isso, como você é cirurgião dentista, vai encaixar perfeitamente com sua especialidade. Mas antes, né, da gente falar um pouquinho sobre isso, você comentou que você faz a dieta carnívora há mais de um ano. Me conta um pouquinho, por que que você começou a dieta carnívora? Por que que você quis começar a dieta carnívora e por que você continuou fazendo até depois de um ano? Olha, eu sou um exemplo vivo de que essa alimentação ela realmente funciona. Mais ou menos um ano atrás, eu tomava medicação, eu tinha uma alimentação regrada, normal, feita por nutricionista, mas a tradicional comer carboidrato, sabe? E eu tomava remédio para pressão alta, tomava 2 remédios para pressão alta, tomava remédio para pré-diabético, e sempre os médicos diziam o seguinte, quando eu questionava, mas por que eu tô com isso aí? Tô pré-diabético, você é diabético, tô com pressão alta. Ah, porque sua mãe tem, seu pai tem, então isso é genético. E eu falava, pô, mas como assim? Não tem o que eu possa fazer, minha alimentação? Eu fui em 3 cardiologistas e 3 endócrinos, né, para saber isso. As respostas foram as mesmas. Mas como eu já sou da odontologia, eu já estudo o carboidrato, tem praticamente 10 anos, dentro da nutrição também, eu resolvi testar e buscar formas de como é que eu poderia resolver essa minha situação. Foi quando eu descobri a dieta carnívora e comecei a estudar e coloquei em prática. Resumindo, 20 dias depois
20 dias depois que eu comecei essa dieta, essa alimentação, carnívora, o quê? Carnes, ovos, caldo de ossos, era isso que eu comia. Minha pressão voltou para o lugar, voltou 12/8, 13/8. A minha glicemia em jejum, que era um pré-diabetes, estava em 119, caiu para 85. Direto. E eu fiz questão de voltar nos médicos, né? Explicar isso aí, olha, o que aconteceu e tal. Não sei dizer. Enrolaram, não tinha muito o que falar, eles não sabiam, porque o médico, infelizmente, não estuda nutrição. Né? Nos 6 anos de faculdade, eles não têm uma aula de nutrição. Mas eu estava melhor, e além da pressão que voltou, do diabetes, da glicemia em jejum que voltou, a minha disposição era maior, a minha alegria, o meu humor, as minhas atitudes como pai, quer dizer, e além disso, 60 dias depois eu já tinha perdido 9 quilos, cara. Né? Então, eu sou o exemplo vivo disso aí, porque isso realmente aconteceu. Eu senti na minha pele, depois apliquei na minha esposa, ela começou a fazer também. Hoje, meu filho, que tem 5 anos, é alimentação carnívora, carnes, ovos. Aqui em casa praticamente não entra carboidrato na alimentação dele, em especial os refinados, né? Mas foi por isso. Então eu tinha esses problemas, troquei para alimentação carnívora e hoje sou uma pessoa saudável. Para você ter uma ideia, depois que eu comecei essa alimentação carnívora, eu acordo todos os dias, de forma regrada, às 5 da manhã e estudo até às 8. Todos os dias. E nenhum dia eu acordo cansado. Acordo indisposto, pesado. Entende? Aí pergunta, qual que é o meu café da manhã? Ovos mexidos, um café com manteiga, com gema de ovo. Né? É isso, acabou. Não tem mais pão francês, bolinho, biscoito, cereal, Toddy, essas coisas que eu comia no passado, eu joguei fora. Não tem mais não aqui em casa. Super legal, doutor. E é bom que você comentou inicialmente, você nem falou do peso, né? Você falou, pô, melhorou meu mental, me tornei um melhor pai, minha pré-diabetes foi embora, minha pressão alta foi embora. E depois você falou, pô, como a cereja do bolo, eu emagreci, eu perdi ainda 9 quilos. Mas é impressionante como as melhoras são tão incríveis mentalmente e no corpo como um todo, que a perda de peso só vira uma coisinha a mais, né? É a Então é cerejinha muito do bolo legal. só. Exato. E seus exames de sangue, como é que eles ficaram? Seu colesterol aumentou e seu médico tomou um susto? Foi Isso que isso? eu ia falar agora, né? Eu faço os exames de 3 em 3 meses e levo nos médicos para fazer o acompanhamento. Né? E o que aconteceu foi que o meu HOMA-IR ficou adequado, a glicemia em jejum ok, insulina voltou para o patamar normal, a hemoglobina glicada perfeito. Agora, o meu triglicérides caiu pra caramba porque estava ficando muito alto. Agora, o meu colesterol subiu. Meu colesterol está em 280, 290. E não quero que ele volte mais para 150, não. Eu quero que ele permaneça nisso, porque os exames estão perfeitos, equilibradíssimos. Quando você leva num médico que segue uma linha integrativa, ele já diz para você, aí ele sabe analisar melhor o LDL, porque o LDL que todo mundo fala mal, ele isoladamente é só um marcador, não é um divisor de água se você vai ter problema do coração ou não. Tem muitos estudos mostrando claramente que gordura saturada nada tem a ver com problemas do coração, problemas, né? Nada tem a ver. Agora, tem estudos claros mostrando que o excesso, a ingestão de carboidratos é que sim podem dar problema no coração, demências e mais um monte de outras doenças aí que a gente tem, né? Inclusive cárie na boca, problemas periodontais e por aí vai. É uma coisa que eu quero conversar com você também, mas daqui a pouco, porque antes, doutor, tem um assunto que eu me interesse muito, agora que a gente já fechou
a sua caminhada até chegar na dieta carnívora, o porquê que você quis começar a dieta carnívora e que todos os seus exames melhoraram e o colesterol subiu e como a gente sabe, por si só o colesterol não é um marcador muito bom. Ah, e para quem ainda tem medo, né? Um teste bom para se fazer, eu sei que lá nos Estados Unidos muita gente faz, é o Advanced Lipid Panel, que você vê a qualidade do LDL, né? Então, você vê se é o LDL grande e esponjoso ou você vê se é o LDL pequeno e denso. E os pequenos e densos estão mais relacionados ali às pessoas que têm uma saúde metabólica ruim, e o grande esponjoso, que é o que provavelmente você tem, doutor, que provavelmente eu tenho, ah, é o que não é achado na arteriosclerose e coisas do tipo. Então, como o doutor falou, gente, para quem não sabe, esses marcadores, o HOMA-IR, a insulina baixa, os triglicerídeos baixos, o seu HDL provavelmente aumentou também, né, doutor? Então, Aumentou. tudo isso mostra ali que provavelmente a qualidade do LDL de Dr. Rafael é grande e esponjoso. Então, isso aí é bem interessante. Mas voltando para o assunto que eu mais quero conversar, que é o flúor, doutor. O flúor tem muito. É um divisor de águas assim. Tem gente que fala bem do flúor, tem gente que fala mal do flúor. Eu não vou dar minha opinião aqui agora, porque a gente tem um expert na área que atua com isso, que pesquisa sobre isso. Doutor, o flúor é uma coisa nova ou sempre foi presente nas águas e nas pastas de dente antigamente? Essa é uma pergunta muito boa. Você começou muito bem, viu, Antônio? Porque é bom a gente desfazer um mal entendido que sempre foi insuflado pela indústria e pela mídia sobre o flúor. Eles dizem o seguinte: é comum os defensores do flúor dizer o seguinte: flúor não faz mal, o flúor é natural, está nas águas, está em tudo, né? Não é verdade. O flúor que não faz mal, o flúor natural, é o que a gente chama de fluoreto de cálcio. Ele é muito encontrado nas águas subterrâneas. Esse flúor, em pequenas quantidades, considerado o que a gente chama de traços. O que eles adicionam na água tratada, olha a loucura, é um composto de flúor chamado ácido fluosilícico. Aí você me pergunta, de onde vem esse ácido fluosilícico? É das águas profundas? Não. Ele é um resíduo tóxico industrial da produção de fertilizantes e de alumínio. Você entendeu? Quando você produz fertilizantes, os fosfatados, sai uma borra pela chaminé e ele se prende na chaminé da fábrica. Eles vão lá e coletam isso, esse resíduo tóxico, misturam com água, falar de um jeito simples aqui, e depois despejam na minha, na sua, na nossa água tratada, dizendo que previne as cáries. Entende? É uma maluquice. Então, na verdade, nada tem a ver. O flúor das águas subterrâneas é uma coisa, e esse composto de flúor que estão adicionando na nossa água, adicionam na pasta de dente, que é o fluoreto de sódio, são duas, tanto da água, o ácido fluosilícico, como o fluoreto de sódio, são duas substâncias altamente tóxicas e bioacumulativas. Ok. E por que eles foram colocados nas águas e na pasta de dente se são tóxicos? Quem decidiu fazer isso? Qual foi o objetivo dessa pessoa? Você sabe da história? Sim, é aí que a história fica complicada, eu digo para todo mundo, e começa a ficar sombria. Mas por volta de 1920, 1930, o que aconteceu? As indústrias que produziam alumínio nos Estados Unidos, a Alcoa, as indústrias que produziam também fertilizantes, e outras indústrias como a DuPont, por exemplo, trabalhavam com uma alta produção de transformação de elementos químicos e substâncias e tinham muito esse resíduo industrial chamado fluoreto de sódio ou ácido fluosilícico. Os fluoretos eram resíduos industriais tóxicos. E eles começaram a ter muitos problemas com a justiça, porque eles não tinham de descartar esses resíduos. E aí, por sorte, por obra do acaso, eles conseguiram, em um ano, 2 anos no máximo,
eles conseguiram encontrar uma razão para utilizar esses fluoretos, resíduos tóxicos. Eles descobriram, através de pesquisadores patrocinados pela indústria, descobriram que ele prevenia cáries. Aí você vai me dizer, pô, mas Rafael, como é que descobriram isso? O estudo utilizado por eles na época, em 1935, basicamente, para 1940, foi um estudo observacional. Ou seja, um pesquisador olhou uma cidade, olhou meia dúzia de pessoas e falou assim, nossa, essas pessoas não têm cárie. Tá, o que elas consomem diferente? Ah, a água delas tem flúor. Mas o flúor natural, né? Nada a ver com o flúor, esse composto que eles estão adicionando. E aí, baseado nisso, ele sugeriu então que deveríamos adicionar flúor na água para poder prevenir cáries. É isso, é esse o estudo. E aí, em 1945, em Grand Rapids, no Michigan, nos Estados Unidos, foi a primeira cidade que começou a fluoretar água. Essa é a história. Então, resumindo... Que não era natural, que era um flúor industrializado totalmente diferente do que são achados nas águas naturais, correto? Exatamente, você pegou a ideia. O pesquisador, apesar de uma pesquisa bem simples, bem ruim, né, que hoje não seria aceita, ele falou de flúor natural, flúor das águas subterrâneas, o fluoreto de cálcio. E aí, baseado nisso, eles adicionaram o fluoreto, o ácido fluosilícico e o fluoreto de sódio, resíduos industriais da produção de alumínio e de fertilizantes fosfatados. Começaram a colocar na água e aí fosse seguindo muito marketing na época, muitos patrocínios para pesquisadores e aí da mesma forma que fizeram com o colesterol também, né? Demonizaram o colesterol e agora nós estamos sabendo a verdade. Da mesma forma que eles fizeram com o chumbo, dizendo que era bom, da mesma forma que eles patrocinaram o cigarro, não tinha isso na década de 50? Os vendedores de cigarro iam no hospital dar cigarro para as pessoas porque diziam que fazia bem, relaxava, quer dizer, E o nessa Oxy mesma também nos linha. Estados Unidos. O Oxy também nos Estados Unidos, quando teve o breakout, né? Foi justamente isso. Fizeram um estudo bem rápido e aí os vendedores de remédio iam para os médicos, né? E os médicos vendiam para os pacientes, ganhavam em cima disso e deixavam os pacientes basicamente viciados em Oxy. Então, Exatamente, você vê que isso vem a acontecendo. história é a mesma, né? A história é sempre a mesma. E foi assim com açúcar também, certo, doutor? E uma coisa que é interessante, com açúcar foi assim, e foi nessa mesma época que a quantidade de açúcar consumida per capita nos Estados Unidos começou a aumentar pra caramba também. Então, quanto mais. Eu acabei de pensar nisso. Quanto mais açúcar as pessoas comiam, porque era dado como uma coisa boa que ia dar energia para você, mais cáries acontecia, mais o flúor poderia ser empurrado nessa narrativa, certo? Exatamente, aí começaram a colocar flúor nas pastas de dente. Uau! Sendo que é muito mais fácil só parar de comer açúcar, né não? Com certeza. E o detalhe, os estudos hoje, eles na época eles já sabiam, mas abafaram. Os estudos de hoje comprovam, tem um relatório do CDC, o CDC, né, o Center Disease Prevention and Control, o Centro de Controle de Doenças americano, em 99 já soltou uma nota dizendo, um relatório dizendo o seguinte: o flúor só tem ação tópica, não tem ação sistêmica. O que significa isso? Que o flúor adicionado na água, esse resíduo tóxico adicionado na água, não tem, é irrelevante a proteção, a prevenção relacionada à cárie. Ou seja, ele não funciona. Não tem ação nenhuma na prevenção de cáries. É o CDC que falou. A EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental Americana, também disse isso em relatórios mais recentes. E eles permanecem fluoretando a água, adicionando. Porque eu fiz uma conta rápida aqui, para você ter uma ideia. Sabe quanto custaria para as indústrias de alumínio e de fertilizantes por ano se elas tivessem que tratar esse resíduo tóxico que elas vendem para estações de tratamento? Quanto? Imagina, algo de 2 a 3 bilhões de dólares.
por ano. Sendo que eles estão ganhando vendendo. Olha o detalhe. Quando eles conseguiram transformar esse veneno, esse produto tóxico, em um salvador da saúde pública, de prevenção, cara, o herói da odontologia, como foi chamado na época que eu estudava, que eu fiz faculdade, eles começaram a vender isso. E hoje eles ganham, olha o lance, eles ganham mais 2, 3 bilhões de dólares por ano revendendo esse lixo tóxico para as estações de tratamento. E no Brasil é assim também? É a mesma coisa, exatamente igual. O sistema ele foi feito em 1940, na década de 40 mais ou menos, né? Década de 30 para a década de 40. Conseguiram fazer com que a OMS seguisse esse trabalho esdrúxulo, né? E começaram a espalhar para o mundo. No Brasil, basicamente, a partir da década de 70, eles começaram a fluoretar obrigatoriamente a água. E isso acontece no Brasil. As indústrias do interior de São Paulo, que vendem, que transformam o fertilizante fosfatado, eles vendem para a Sabesp. Esses resíduos tóxicos que ela vai lá e adiciona. E tem mais. Esses resíduos, só para você ter uma ideia, como é um resíduo tóxico, sem nenhuma preocupação, não tem filtragem, não tem nada, ele é um resíduo tóxico, é lixo. É igual urânio, você vem lá tem que colocar no tambor. Você não está nem preocupado com o que ele tem lá dentro. Né? Você joga no tambor e põe lá embaixo da caverna durante sei lá quantos anos e fica lá. Isso aí, ele está carregado de metal pesado, esse ácido fluosilícico. Então, quer dizer, além desse ácido que é tóxico, ele faz vir na sua água junto cádmio, arsênio, chumbo e outros metais pesados. Isso transforma a água que você recebe na sua torneira em um lixo tóxico, cara. E os estudos são claros, estão abertos, estão aí. Os relatórios da CETESB mostram a relação do ácido fluosilícico, a adição dele na água, em resultado a resolver o problema do lixo tóxico. Tem dados do Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES, falando dessas questões. Quer dizer, isso foi muito bem arquitetado. E, infelizmente, quem está sofrendo são as pessoas, especialmente as crianças que estão em desenvolvimento. O cérebro está em desenvolvimento. E o flúor vai lá, destrói o cérebro, destrói a glândula pineal, calcifica a tireoide, problema esquelético, fluorose dental, problemas nos olhos, na visão e por aí vai, né? Tem bastante coisa. É isso que eu queria te perguntar agora, depois que a gente já entendeu sobre o background total do flúor, né? Quais são os possíveis riscos do flúor no longo prazo, médio e longo prazo das pessoas? É bom as pessoas entenderem, e eu até debato muito isso com colegas cirurgiões dentistas, em especial odontopediatras que tratam crianças, né? Que é o seguinte, o flúor, além de ser tóxico, ele tem uma particularidade, ele é uma substância bioacumulativa. O que significa isso? Que toda vez que eu faço a ingestão de flúor, ele não é eliminado 100%. Ele fica no meu corpo em média de 20 a 25 anos. Então, se eu tomo a cada 10 de flúor que eu faço a ingestão, 9 mais ou menos, fica no meu corpo para sempre, Antônio. Você entende o problema de ingerir uma substância tóxica todo dia, de pouquinho em pouquinho? É por isso que eu debato muito sobre essa questão de dose segura. Não pode haver uma dose segura por substância que é bioacumulativa e tóxica. Um exemplo que eu gosto de fazer uma analogia, que eu faço bem, é o seguinte. É como se você tomasse um pouquinho de remédio de rato todos os dias, você não vai morrer na hora. Vai te dar um probleminha ali e tal, mas você não vai morrer. Agora, olha daqui um ano, olha daqui 5 anos, daqui 10, daqui 20 anos, como é que vai estar a sua saúde. Isso vai ter corroído o seu corpo e vai ter te dado um monte de doenças, né? Então... Simples assim. Sim. Simples E aí... assim. Não, desculpa até. O flúor, quando ele entra no nosso organismo, quando a pessoa tem a fluorose, que são aquelas manchinhas no dente, a literatura já é clara, diz o seguinte, isso daí significa que o organismo todo já foi tomado, a tireoide já foi afetada, a glândula pineal provavelmente já está calcificada,
Os ossos também estão sofrendo com essa fluorose, com esses problemas. Então, esse flúor, quando ele é absorvido, ele fica nos tecidos e não sai mais. Então, é extremamente perigoso isso. É extremamente perigoso e, como você falou, né? Ainda dando ao fato de que o flúor fica no seu corpo basicamente para sempre, não, zero sentido lógico ter isso de dose segura, né? Até porque veneno é veneno em qualquer situação. Não existe Exato. dose segura de cianeto, não existe dose segura de hemlock, né? Não existe dose segura de veneno. Então, por que botar veneno para as pessoas tomarem todo dia? Por Exato. que, por que empurrar comidas que são veneno para as pessoas comerem todo dia? Por que será que isso está acontecendo? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Essa E é uma pergunta que é vai uma mexer com pergunta que não muitos quer calar. interesses. Vai mexer com muitos interesses e os malefícios do flúor, doutor, são Hum. o que você está falando aqui, são fatos ou são associações ou algo do tipo? Tem algum estudo que está mostrando isso ou realmente são fatos? Conta um pouquinho para a gente qual foi o que você usou para chegar nessa conclusão. São estudos. Eu já analisei mais de 400 estudos. Quando eu falo estudos, eu não estou dizendo aquele estudo que foi feito lá na esquina, não, por uma pessoa qualquer. Estou falando de estudos com duplo cego, estudos publicados em revistas de alta exposição, as revistas A1, estudos revisados por pares, quer dizer, de altíssima qualidade. E esses estudos, inclusive, tem um da Harvard, que foi publicado agora, há pouco tempo, que associou, veja bem, associou as crianças que nasceram onde a mãe foi exposta pelo flúor, as crianças tiveram redução de QI, cara. Entende? Então, a mãe que foi exposta ao flúor, estava ingerindo flúor na escovação, na água tratada, acumulou isso no corpo, passou pelo cordão umbilical para a criança, e essa criança nasceu com QI mais baixo, nasceu mais burra. Resumindo, a palavra certa é essa. Então, quem fez isso foi a Harvard. É um estudo extremamente importante, completo, com o menor viés possível. Fora isso, nós temos relatórios do NTP, que é o National Toxicology Program, deixando claro a toxicidade do flúor. Nós temos o CDC, que fala, a EPA e diversos outros agentes internacionais que deixam claro que o flúor é tóxico, que é bioacumulativo. Mas existe, parece, um interesse em não se ouvir ou abafar esses estudos. Tem estudos da TIL, você tem vários estudos mostrando essas questões que o flúor, na verdade, faz mal, sabe? Que ele não tem benefício nenhum. Ele não é vitamina, ele não é suplemento, ele é quase como uma prescrição médica, sem controle de dose, sem nada. Eles calculam como se as pessoas tivessem o mesmo peso, a mesma altura, né? Adultos e crianças. Pensa, a criança que bebe água da torneira, mesmo que passa pelo filtro, a maioria dos filtros não remove flúor. Então você acha que uma criança de 4 anos de idade que está em desenvolvimento vai reagir igual uma pessoa de 40? Não, mas a quantidade de flúor é o mesmo que vem para ela. E ela absorve isso todos os dias, né? Então não existe razão, né? Eu até separei aqui algumas coisinhas para você ver alguns estudos, né? Eu tenho aqui a do CDC, 2015, que ele fala que o benefício é só tópico, um outro relatório deles, e não sistêmico. É igual eu falei, é a mesma coisa de você querer se proteger do sol com o protetor e dizer que você tem que beber esse protetor, sabe? Para ele funcionar. Não funciona, né? E também o sol é uma outra grande sacanagem que estão fazendo essa história do protetor solar, né? Mas tem aqui, ó,
O National Research Council, em 2006, já deixou claro que o acúmulo em ossos, dentes e glândula pineal da ingestão de flúor. Luke, em 97, a pineal com mais flúor que o osso, causado pelo mais flúor que o osso. Faz o quê? Altera a sua melatonina, você vai ter problema do sono. Whitford, 96, retenção óssea aumenta com a idade e o excesso de flúor. Tem a Green 2019, que no JAMA Pediatrics aqui, mais flúor na gestação é igual a pior cognição infantil, que eu falei para você. E tem o TIL em 2020, que é a ligação do flúor, a exposição ao flúor, com o TDAH e o menor QI. Então a gente tem estudos, e fora isso aí eu tenho mais uns 200, 300 outros estudos de grande qualidade para falar. E aí quando você questiona os defensores do flúor sobre isso, qual o seu embasamento científico? Apresenta para mim os seus estudos atualizados que defendem a utilização do flúor. Eles não têm nenhum. Eu já debati online com mais de 50 dentistas, inclusive o grande defensor do flúor, que tem um cheio de contradições, ele não respondeu a minha pergunta, não colocou os estudos. Por quê? Porque não tem estudos de qualidade. Ele sabe que são estudos que serão refutados facilmente por qualquer pessoa simples que resolveu estudar, sabe? Não precisa ser muito inteligente não para refutar esses estudos. E logicamente não faz sentido, né, doutor? Isso para mim é o primeiro passo do funil. Se logicamente não faz sentido, você não está ganhando nada com o flúor que está sendo adicionado. Primeiramente, o flúor adicionado não é nem fluoreto de verdade, né? Não é nem o natural, é um industrializado, onde as empresas estão ganhando dinheiro com a venda e deixando de perder dinheiro com a venda também. E isso está indo para a água tratada de todo mundo, e isso está indo para a pasta de dente de todo mundo e considerado normal. Então, isso realmente tem que levantar a atenção da pessoa, né? E sempre se perguntar por quê, né? Por que que o flúor foi botado na água? Se nem é flúor de verdade, primeiro de tudo. Por que que o flúor foi botado na pasta de dente se nem flúor de verdade é, primeiro de tudo? E para quem já passou por essa linha de pensamento e tem certeza de que o flúor faz mal e não quer mais lidar com flúor, quais seriam opções, doutor, que você faz ou que você indica às pessoas ao seu redor para fazer em relação à água e em relação também à pasta de dente? São duas vias de ingestão comum nas pessoas. Primeiro, que elas mais ingerem flúor. Primeiro é a água tratada. Então é fundamental que as pessoas comprem um filtro de qualidade que remova flúor. Eu já testei 99% dos filtros do mercado e eles, apesar de falarem isso, não removem o flúor, tá? Eles enganam mesmo, porque é bom para vender, então eles tentam fazer isso. Então eu tenho um filtro em casa, que é da Ponto Água, que é o filtro, eu não ganho nada com isso, tá? Tudo que eu falo aqui é porque é um filtro de qualidade. Eles removem o flúor, tem a tecnologia para remoção do flúor, então tem que ser isso. Essa água, um filtro para água tratada, água da torneira, que remova flúor, e a outra é utilizar pastas sem flúor. Tá? Não tem, sem exceção. Ah, minha dentista, meu odontopediatra falou para usar pasta com flúor no meu filho de 2 anos. Não faça isso. Eu falo para as mães, não façam isso. Não deem, não usem pasta fluoretada para o seu filho. Por quê? Vamos deixar claro aqui. Como é que se faz a verdadeira prevenção à cárie? Mas talvez para muitos colegas é muito difícil explicar isso para o paciente ou não seja interessante. Tá? Que é o seguinte, a prevenção à cárie é feita da seguinte forma. É uma boa escovação com pasta sem flúor, ingerir menos carboidratos, que eles são os causadores da cárie, e visitar o seu dentista regularmente. É só isso que precisa para você e para o seu filho terem uma saúde bucal perfeita. Não existe a necessidade de utilizar pastas com flúor. Cada vez que você está dando uma pasta com flúor ou uma água fluoretada para o filho, você está intoxicando o seu filho de pouco a pouco.
É isso que diz a E, toxicologia moderna. e fora isso, né? O pior de tudo, doutor, é que não é só o flúor que está sendo utilizado para intoxicar as pessoas sem saber. A gente tem químicos no shampoo, parabenos, por exemplo, que também ficam para sempre no corpo. A gente tem químicos no sabonete. Eu já fui escanear aquele Johnson's Baby para crianças, doutor, que lá nos Estados Unidos tem um app que você faz isso e eles falam pra gente, né? Quais são os químicos que estão lá e falar se o químico é muito perigoso ou se não é tão perigoso assim. E shampoo de criança, aquele Johnson's Baby, laranjinha, que muita gente tem, que é cheirosinho, tem uns 3 componentes químicos que são extremamente prejudiciais e são até banidos em alguns países da Europa, sabe? Então, não só isso, a gente está vendo isso em todo lugar e a gente está vendo também o que a gente está comendo, intoxicando a gente de pouquinho em pouquinho, e é por isso que a sociedade hoje tá como tá. Não é isso, doutor? Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. Exatamente, é isso que você falou. Os produtos sintéticos, produtos industrializados, eles são bons só para o bolso da indústria. Tá? Só para o bolso da indústria. Para as pessoas, para as crianças, eles são péssimos. É o que você falou. São produtos, são substâncias químicas que causam disrupção endócrina. O que é isso? Bagunça sua testosterona, bagunça seu estrogênio, sua progesterona, sua melatonina. Te deixa totalmente desorganizado, estraga, atrapalha os seus... Fugiu a palavra aqui. O... Ixi, Maria, corta isso aí depois, né? Não, tá indo, doutor. Pode ir, velho. Isso o que acontece? Eles têm os disruptores endócrinos que bagunçam seus hormônios. Ele acaba com seus neurotransmissores, então muda seu humor. Ele destrói sua melatonina. Todos esses produtos sintéticos que estão vindo hoje, é igual você falou. Os parabenos, esses produtos são altamente problemáticos para o corpo. E aí na nossa alimentação é a mesma coisa. Produtos como os cereais, achocolatados, pão, todos eles estão carregados de produtos altamente tóxicos, conservantes, aromatizantes, acidulantes, né? Todos esses antes aí, e que na verdade só fazem mal para a criança. Outro dia eu até respondi para uma seguidora que ela disse o seguinte: doutor, mas o que é que eu dou para o meu filho? Se cereal faz mal, por quê, Deus? Isso sempre foi saudável. Eu falei, não, não é saudável. Não tem nada de saudável. Isso quer que seja saudável, seu filho precisa de proteínas, vitaminas, minerais e gorduras. É isso que ele precisa. Ele não precisa de cerealzinho colorido, cheio de adoçante, acidulante, açúcar, né? Esse monte de porcaria que tem. Não, isso é uma outra loucura e que causa, além das cáries na boca das pessoas, dá problemas sistêmicos, né? Tem várias doenças associadas, incluindo alguns tipos de câncer a essa alimentação, que são péssimos, né? Isso é muito interessante, doutor, que você comentou sobre isso, porque antes da gente começar o podcast, você começou a entrar num assunto que eu não sabia e eu achei bem interessante. E eu falei, doutor, guarda para o podcast, porque eu quero saber isso na íntegra, que é o que você iria, que eu percebi que a gente pode até começar a falar agora. Você falou que algumas alimentações, alguns estilos de alimentações podem estar ali deixando o câncer mais propenso a acontecer nas pessoas. E você comentou comigo antes do podcast começar que existem alguns sinais na boca e nos dentes
que certas doenças podem estar vindo à tona nas pessoas, ou podem estar começando a se formar. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso aí é super interessante. Eu não sabia, então eu estou aqui empolgado para ouvir sobre isso. Existem sim. A grande maioria das doenças, elas são sistêmicas, né? Então ela está no corpo todo. E a língua, a boca, faz parte desse corpo, então ela acaba apresentando alguns sintomas. Por exemplo, isso varia muito de doença para doença, de paciente para paciente, para determinar. Mas, por exemplo, tem doenças que estão relacionadas à xerostomia, boca seca. Outras, a questão da alteração da cor da língua. Outras, ao estilo da mucosa da boca, da sua bochecha, por exemplo. Outras doenças começam a aumentar os seus problemas periodontais, a sua absorção óssea, a reabsorção óssea dos dentes. Então, a boca, eu falo que é um conjunto de estruturas que, se o cirurgião dentista, se o profissional tiver habilitado e prestando atenção naquilo, ele pode sacar muitas coisas, ele pode ter a sugestão de possíveis problemas que estão acontecendo com essa pessoa, mesmo sem ter visto os exames dela ou ter esses sintomas terem aparecido em outra região do corpo, sabe? Então isso Uau! acontece Isso bastante. já aconteceu com você? Já aconteceu, já aconteceu. Já tive pacientes que começaram a desenvolver diabetes, outros pacientes que tinham déficit hormonal, e eu vi na boca. Mas não que eu vi na boca exatamente aquilo que era diabetes, por exemplo. Mas não, ele começou a ter boca mais seca, ele teve retração gengival, ele teve alteração da cor da gengiva, começou a ter problemas periodontais, o sangramento começa a aumentar um pouquinho mais. Tudo isso acontecendo na boca. Então, quando você pega isso, aí sim você pega os exames e junta as coisas, aí você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo nesse paciente aqui. Tem alguma coisa errada acontecendo. E aí, é claro, tratar diabetes não é da minha área, aí você encaminha para o profissional responsável, né, o médico, o endocrinologista, para tratar esse paciente. Mas aí você conseguiu alertar esse paciente já e falar, ó, você tinha uma lesão uns anos atrás, eu vi, na época que eu estava dando aula numa faculdade, um paciente chegou, a gente foi ver, era uma lesão que tinha na boca, uma lesão, e na verdade ele já estava com câncer, tumor, já estava em metástase e não sabia. E nós analisamos aqui, aí você pede para patologia, para poder entender. E ali a regra da faculdade, na verdade, a gente, como cirurgião dentista, nós não podemos tratar isso. Não é da nossa alçada. Mas nós encaminhamos para oncologia. E quer dizer, esse paciente conseguiu ser salvo, está bem, graças a Deus, porque teve essa descoberta na odontologia. Se ele não tivesse ido lá para a gente fazer um tratamento, acho que o tratamento que ele queria fazer na época era um tratamento periodontal, porque estava com muita inflamação, teve gengivite e tal. Se não tivesse passado por esse tratamento na odontologia, talvez ele não estivesse aqui com a gente hoje, né? Então, esses exames são fundamentais. Inclusive, é legal, um negócio interessante, quando eu fiz um estágio na época, 10 anos atrás, eu fiz um estágio lá no Hospital do Coração, que faz parte do HC, o Hospital das Clínicas, né? O famoso HCOR lá. E o paciente que não for, que está esperando para fazer o transplante, chegou a vez dele, se ele não tiver sido liberado pela odontologia, ou seja, se ele não tiver cárie, problemas na boca, problema periodontal, se ele não tiver sido liberado pela odontologia, ele não faz o transplante. Porque uma bactéria que está na boca, junto da cárie, problemas periodontais, quando você fizer o transplante, essa bactéria vai lá para o coração e o paciente morre na mesa. Para você ter uma ideia. Entende? Então, a odontologia é fundamental para a prevenção de muitas doenças. Não é só
fazer restauração, fazer lentes de contato, deixar o rosto bonito, ou fazer botox, que eu já trabalhei muito com isso também na parte estética. Ela é passível, ela é básica para você poder tratar muitas doenças, ou pelo menos descobrir muitas doenças e ajudar na saúde do paciente. Olha que coisa louca isso, né? Louca total, mas nem é tão nova assim, né? Por exemplo, eu já li o trabalho do Weston Price lá em 1939, se eu não me engano, que ele lançou o livro Nutrition and Physical Degeneration, se eu não me engano. Sim, sim. E ele já tinha essa conexão ali, né, doutor, entre a alimentação, saúde e saúde bucal. Então isso aí é bem interessante. Você você está ciente do trabalho do Dr. Price? Pode falar um pouquinho para quem está assistindo? Cara, Dr. Weston Price é um cara que é um cirurgião dentista canadense, né? Que eu admiro demais. Porque que é a história dele, né? Em 1931, se eu não me engano, 30 ou 1931, ele resolveu dar uma volta ao mundo com várias tribos diferentes, localizações diferentes, lá na Austrália, lá na Nova Guiné, no Brasil, aqui, né, na América do Norte, nas tribos da América do Norte, na Europa, quer dizer, todos os cantos do mundo, para poder entender como essas tribos, essas populações viviam, conseguiam manter dentes fortes, uma arcada aberta, ter saúde com a alimentação delas. O que estava causando isso? Como é que elas conseguiam fazer isso? E as pessoas dos Estados Unidos, por exemplo, ou dos países desenvolvidos, estavam com o dente cheio de cárie, problema periodontal, perda dentária, né? E aí, em 1939, ele lançou esse livro, que eu li e achei muito bacana. Eu li 2 vezes, inclusive, porque eu gosto de saber essa história, o que aconteceu no passado, para a gente poder entender o presente, né? E já dizer como é que vai ser o futuro. E ele disse o seguinte, o que ele entendeu, né, disso aí? O Dr. Weston, Dr. Price, né, ele disse o seguinte, que essas populações não se alimentavam de farinha branca, não se alimentavam de açúcar, não se alimentavam de óleo vegetal, de ultraprocessados. Eles comiam basicamente o quê? Proteínas, gorduras boas e um pouco de frutas que eles comiam. Era basicamente essa alimentação. Por isso que eles tinham essa saúde bucal, essa vitalidade tão grande. E que quando essas populações foram expostas a esse tipo de alimentação danosa, que é a que a gente tem no dia de hoje, ultraprocessado, bolacha, biscoito, pão, bolacha, refrigerantes, tanto de porcaria, a decadência deles foi iminente. Em uma geração só, você acabou com a população, você acabou com os próprios. Então, você imagina, uma geração você já detonou todo o negócio. Imagina quando você expõe as pessoas constantemente a esse tipo de alimentação danosa, prejudicial, mais a ação do flúor diariamente. Quer dizer, não tem como você ser saudável, né? Não tem como. E o interessante desse livro, né, doutor, é que o Weston Price, ele tirou foto de todo mundo. Não é só palavra, não. Ele tirou foto da arcada dentária de todo mundo. Então, quando você vai vendo o livro assim, né, é super interessante você tá vendo a mudança de população para população baseado ali na alimentação deles. E isso, o que você falou aí no final, doutor, foi o que mais me chamou a atenção. A degeneração na próxima iteração de pessoas na sua família. Os pais que começaram a comer a dieta moderna, os filhos depois começaram a nascer já com, né, o maxilar para trás, assim, né, doutor? Dá para ver o maxilar todo para trás, assim, com o queixo pequeno. Dá para ver também, né, a boca lotada de dente, a boca que os dentes não cresceram, né, da maneira que tem que crescer. Então, se eu não me engano, o que ele atribuiu a isso, não foi, doutor? Foi a falta de certas vitaminas na dieta moderna que estavam deixando o desenvolvimento da arcada dentária pior, basicamente. Tô errado? Não, é exatamente isso. Porque nosso corpo, de acordo com os livros a literatura básica da nutrição e da fisiologia médica, o que o nosso corpo precisa? Ele precisa de proteínas
e gorduras boas. Essas duas coisas são essenciais para o ser humano ser saudável. Os carboidratos, isso é a literatura da fisiologia médica, não são essenciais. Ou seja, se você não comer 1 grama a vida inteira, não vai fazer diferença. Então, e dentro dessas proteínas e gorduras, você tem essas vitaminas que vão fazer com que o seu corpo seja saudável e que você tenha um sorriso forte, saudável. Então ele fala nesse livro aí, é importante isso daí que você lembrou mesmo, porque ele fala, se eu não me engano, da vitamina A, da vitamina D, que todo mundo está falando hoje por causa do negócio do sol, a questão do sol é fundamental, e a vitamina, que na época ele chamou de, acho que Activator X, o ativador X, né, a vitamina, que na verdade hoje é conhecida como a K2. Tudo indica a K2. Aí ele fala, pô, por que a K2? Qual é a relação dela com a vitamina D, com o cálcio, com a vitamina A? O cálcio, quando ele é ingerido, ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe que ele tem que ir para os dentes e para os ossos apenas. Ele precisa de um GPS. E quem é o GPS do cálcio? A vitamina K2. É ela que direciona o cálcio e fala assim, ó, cálcio, você tem que ir lá para os dentes e para os ossos. Então, quando você não tem essa vitamina K2, aquela Activator X que ele chamava lá, esse cálcio começa a ser depositado nas artérias. E aí você começa a ter aqueles bloqueios, né? As famosas, quase que uma arteriosclerose, né? Que você começa a ter e problemas daí. E problemas vasculares maiores. Então, essas vitaminas são fundamentais. Se você não tiver essas vitaminas, você vai ter dentes fracos, você vai ter uma gengiva que não é saudável, o seu pH da boca vai mudar, a saliva que você tem, a produção de saliva vai ser reduzida, vai ser aumentada demais. Quer dizer, essas vitaminas são fundamentais e o Dr. Weston Price já falou isso aí lá em 1939 no livro. E hoje nós não seguimos. Muitos colegas dentistas, muitos nutricionistas, eu vejo isso, eu faço nutrição, mas já sou estudioso da nutrição tem mais de 10 anos. Por quê? Porque os carboidratos são os principais responsáveis pelas cáries. Se você não comer carboidrato, quase você não tem chance de ter cárie, né? Então, estudei isso há mais de 10 anos e hoje eu debato muito com nutricionistas, porque eu vejo uma nutrição não pela saúde do paciente, mas uma nutrição para perder caloria. É a nutrição da caloria, eu falo. Então é assim, o que é melhor? Eu tomar uma Coca zero ou uma Coca normal? Quer dizer, é melhor eu tomar veneno de rato ou tomar chumbo? Entende? Ah, não, o chumbo é um pouquinho melhor. Então o nutricionista começa a falar isso aí, sai definindo. Hã? O chumbo tem 0 calorias, né? Não vai O chumbo tem 0 calorias. Não, vamos no chumbo então. Quer dizer, é uma coisa totalmente sem sentido. E a odontologia que eu prego e a nutrição que eu prego para os meus pacientes é aquela que vai entregar saúde para o meu paciente. A queda de calorias, o equilíbrio calórico, isso vem na sequência, faz parte. Igual no começo eu te falei que eu tive benefícios muito grandes com a minha alimentação carnívora e só no final citei o peso. Porque o peso é inerente, faz parte, ele vai acontecer. Se você está carregando mais gordura do que você precisa, o seu corpo vai eliminar, desde que ele esteja em homeostasia, em equilíbrio, né? Se você estiver dando aquilo que ele realmente precisa, tal. Então, isso aí é fundamental. Mas é uma loucura muito grande o que está sendo feito hoje. As pessoas estão sendo envenenadas aos pouquinhos por esse tanto de alimento ultraprocessado, né? E tem alguém faturando trilhões com isso. Não vamos falar quem nesse podcast, mas quem sabe, sabe. Quem não sabe, é só você pesquisar um pouquinho melhor, não é isso? E é uma coisa interessante, doutor. Vamos só focar aqui no dente e mostrar que não faz sentido para as pessoas, baseado no que a gente acabou de falar. Você tem como consenso na área médica e na área eu acredito que com todos os dentistas também, né, doutor? Que assim, se você parar de comer açúcar e carboidrato, a chance de você cárie vai diminuir ali substancialmente. Eu tô errado com isso, doutor?
Não, isso é um fato que está Isso é um consenso, descrito, é um é fato, um mas consenso, assim, não, isso é um consenso da nutrição, dos livros da nutrição e da fisiologia médica. A odontologia estuda muito o dente, mas existe também na literatura da odontologia dizendo que os carboidratos são importantíssimos para as pessoas terem cáries, né? São os causadores de cáries, os grandes causadores. Mas eu acho que a odontologia podia ser mais explícita nisso, sabe? Mais detalhista, mas infelizmente eles ainda não são. Mas vão ser mais para frente que eu estou aqui para ajudar a odontologia a evoluir também, com toda você, e humildade, é claro. isso. O ponto que eu quero chegar é que, em vez de você cortar o mal pela raiz, a solução é você adicionar flúor na água, que não é um flúor natural, que é um flúor químico, e que outras empresas estão fazendo bilhões de dólares em cima disso. E quem sabe outras, né? A gente não sabe. Mas assim, o negócio é, olha a loucura. Em vez de cortar o mal pela raiz, é só você parar de comer açúcar e carboidrato, que você não vai ter cárie. Simples assim. Do mesmo jeito que eu vou dar a analogia perfeita para você, doutor. A gente, não tão igual assim, mas você vai ver que é bem parecido. A pessoa tem diabetes, tipo 2. Em vez de cortar o carboidrato, vamos dar ou insulina ou metformina para a pessoa. Qual o É, sentido disso, velho? não tem sentido nenhum. O único sentido, na verdade, o único sentido disso é fazer a indústria farmacêutica lucrar. É isso, é manter as pessoas doentes. É tratar o que o Dr. Laí Ribeiro, que é um professor com quem eu fiz curso também, eu admiro muito. Ele diz o seguinte: a indústria hoje, a medicina, está focada em tratar sintomas e não causas. Né? Não tem sentido algum você estimula as pessoas a comerem açúcar, carboidrato, aí depois elas vão ter cárie, aí vocês mandam, aí a opção é mandá-la utilizar uma pasta com flúor, que é um produto tóxico. Quer dizer, tá tudo errado desde o começo, né? Os meus pacientes, eu brinco que para todos, eu dou uma aula de nutrição antes, explico sobre nutrição, explico o que está causando problema para eles, e aí eu dou as ações dentro da odontologia, correção de cárie, alguma coisa problema periodontal, esse tipo de coisa. Tá? Mas tem que ser, as pessoas hoje têm que entender que a alimentação é que está atual, o que ela está comendo e está bebendo, porque isso inclui água com flúor, é o que está deixando as pessoas doentes hoje. E se você cortar essas duas coisas, você resolve o problema de 99% das doenças. Uau! Amazing! Isso é muito interessante, né, doutor? Essa água aqui não tem flúor adicionado, não, né? Você já pesquisou sobre essa aqui? Eu vi que tem flúor, eu vi que tem. Não, nem tem fluoreto. Nem tem fluoreto na água, foi por isso que eu comprei. Obviamente está aqui em plástico, mas só que isso aí já é outro assunto, né? Não? Os Não, microplásticos já é outro essa é outra assunto. coisa. Quem mora na cidade grande tá imerso em um monte de toxinas. Em breve eu vou lançar um curso online explicando como a pessoa pode fazer para poder se livrar o máximo possível das toxinas que a cercam. Isso aí da garrafa plástica tem microplásticos, tem o tal do bisfenol A e por aí vai. Agora a gente tem que. Na cidade grande é difícil você se blindar 100%. O importante é Uhum. você reduzir ao máximo aquilo que você conseguir fazer, dentro da possibilidade. Por exemplo, essa garrafa já não tem flúor. Então você está tomando uma água que não vai te dar problema mais à frente. Né? Não vai se acumular no seu corpo esse produto tóxico. Então já é um passo à frente. Né? Isso aí. As garrafas de água, muitas marcas não têm. Agora eu recebi uma denúncia, e aí eu vou deixar mais para frente para falar, porque eu não sei ainda, de que marcas de garrafa d'água estão adicionando flúor na água mineral, com o Sem objetivo de dizer. prevenir cáries. Se é verdade isso ou não, eu não sei. Isso foi uma denúncia que eu recebi e estou apurando ainda, a minha equipe está apurando, nós estamos buscando saber, fazendo inclusive pesquisas e análises químicas em algumas águas minerais para ter solução. Mas não é. Essa é mais um outro assunto para se falar, Um sabe? outro Perigoso assunto, também. mas quando
Quando você souber disso, pode falar comigo. Eu faço questão de compartilhar também e mostrar para as pessoas a verdade, especialmente com você testando as águas e coisas do tipo. Se lembra dessa aqui para você testar, que é a que eu mais gosto, ó, doutor. Se Que lembra marca é essa dessa aí? Qual que é aqui? essa marca? Que eu vou colocar na Dias linha de Dávila. estudo. Ah, tá. Dias Dávila. Dias Dávila. Vou É, colocar aqui, né? é isso. Eu Mas acho se que ela não tem é daqui da fluoretos, Bahia. se ela não tem fluoreto escrito, já é um bom sinal. Já mostra uma água com qualidade. Ou Foi isso. fluoreto abaixo de bem pouquinho que tem aí, né? 002, Foi tal, isso que zero. eu vi. Foi isso que eu vi antes de comprar água, porque para mim nunca fez sentido a gente ter que tomar uma coisa que não é natural pra gente, primeiro de tudo, e que não é necessário. Essa foi uma das razões até que eu comecei a dieta carnívora, né? Deixa eu tirar tudo que não é necessário aqui, deixa eu ver o que pode estar me fazendo mal, e depois, se eu quiser, eu vou lá e vou introduzir certas comidas ou certas coisas. Não deu outra, velho. Eu tô há 2 anos fazendo isso e não pretendo parar, porque, como você falou, a gente sente aqui sem ter nenhuma dessas influências externas, né? E essas influências externas podem ser analogias ao flúor, né? E outros químicos também, mas que a gente está ingerindo constantemente. Por quê? Porque toda planta, todo vegetal tem mecanismos de defesa químicos, né? Então, isso acontece, isso é um fato. E, e isso pode estar afetando a gente também, tanto quanto o flúor, como outros químicos que estão nos produtos industrializados. Você também pensa assim, doutor? Penso, eu concordo 100% contigo nisso aí. É, essa história de alimentação vegana, vegetariana, eu deixo aqui até um desafio para quem assiste o programa, as milhares de pessoas que assistem o seu podcast. É o seguinte, é uma afirmação aqui que eu faço que é o seguinte: não existe vegano ou vegetariano saudável só com alimentação. Não Hum, existe, porque ele vai precisar suplementar. Porque os vegetais, primeiro, não têm todos os nutrientes, as vitaminas e minerais que nós precisamos. Não importa, você pode pegar todos do mundo inteiro, você não vai encontrar. E outra, tem uma questão que as pessoas esquecem, que é a biodisponibilidade. Então, por exemplo, você tem o ferro do feijão, o ferro da carne, por exemplo, o ferro M, que tem na carne, né, que é o ferro mais biodisponível. Você pega de um A100, por exemplo, você tem praticamente 100% de biodisponibilidade, 96% de biodisponibilidade da carne. Ou seja, todo aquele ferro que está na carne vai para o seu corpo. Quando você come o feijão, por exemplo, o feijão, já ouviu falar, né? Que é uma história. Eu já ouvia muito da minha avó, da minha mãe, mas feijão é rico em ferro. Aí você vai olhar o ferro que tem lá, menos de 30% desse ferro o seu corpo absorve. Porque a biodisponibilidade dele para o ser humano não é boa. E só que ele tem também, como você falou, os sistemas de defesa que são os antinutrientes, que ao comer feijão, esses antinutrientes inibem que você absorva o ferro da carne, por exemplo. Olha que coisa, né? Então, vegetais, eles são totalmente dispensáveis da alimentação. Eles têm problemas, né? Eles não foram feitos para nós. O ser humano, ele é onívoro, mas com tendência a comer carne, né, cara? Nós vivemos 200 mil anos, aí, sei lá quantos mil anos, comendo carne e não tinha nenhuma beterraba ou cenourinha para poder comer, não tinha uma folha de alface, né, com o tomatinho cheio de agrotóxicos. E falando nisso, é outro negócio, né? O agrotóxico, os vegetais de hoje são todos contaminados com agrotóxico. Outros venenos que nós estamos tomando. Atrazina, que é um glifosato. disruptor hidróxico gigantesco, né? Então, eu estendi até Glifosato a também. pergunta. Não, Hum? não, é isso, é perfeito isso, doutor. E completando o que você falou, 200 mil anos é pouco, né? 300 mil anos foi desde o Homo sapiens sapiens, o primeiro fóssil de Homo sapiens sapiens achado. Desde antes disso,
Quando a gente era Homo sapiens, isso aí já tem 1.800.000 anos para 300.000 anos atrás, onde a gente já tinha carne como base da dieta e a gente vê o nosso cérebro, né, crescendo numa linha assim linear, bem com uma inclinação bem grande, até chegar na Revolução Agrícola há 10.000 anos atrás e o tamanho do cérebro abaixar um pouquinho. Então isso é bem interessante. E não só isso, né? A gente vem caçando animais, as megasfaunas para extinção, né? Os mamutes, por que não existe mais mamute hoje em dia? Pois bem, a gente comeu tudo, né? Os Homo sapiens comeram tudo. Então, isso é a base da nossa alimentação por muito tempo. E uma das últimas perguntas que eu tenho para te fazer, doutor, que ainda tem relação com o desenvolvimento do maxilar e da arcada dentária, né? É sobre o simples fato da mastigação. Você acredita que quando a gente come alimentos que são, por exemplo, bebês comendo papinha o tempo todo e crianças comendo cereal e bolacha, extremamente fáceis da gente mastigar, versus uma carne, né, que a gente tem que mastigar e desenvolver o maxilar, você acha que isso está afetando o desenvolvimento bucal também? Eu posso te dizer, quando eu comecei a fazer a dieta carnívora, meu maxilar doeu pra caramba, velho. Doeu pra caramba, que eu não tava acostumado a mastigar tanta carne assim. Então, isso aí foi uma dúvida que eu sempre tive. Existe uma relação direta nisso, a literatura mostra essa relação entre o tipo de alimentação com problemas bucais que você tem de estrutura, né? Porque você pensa comigo, a boca é um organismo vivo, ela está em constante movimentação, modificação, alteração. Então, um exemplo que eu gosto de dar nesse caso é o seguinte: se você, vamos pensar aqui, você perdeu o dente de baixo aqui, o dente inferior. O que vai acontecer com o dente do oposto de cima? Por exemplo, você perdeu o seu molar, o dente aqui do fundo, o de baixo. O que vai acontecer com o molar que fica em cima? Naturalmente, por não ter o de baixo, para dar o efeito contrário, esse molar de cima vai começar a extruir, ele vai saindo sozinho. Por quê? Porque é necessário uma força mastigatória contrária para que o seu organismo entenda que esse dente é necessário. Então ele mantém o osso ali. Quando esse dente não tem força opositora, as células aqui começam a se modificar e o organismo, falando de um jeito bem simples aqui, o organismo começa a entender que esse dente de cima aqui não tem objetivo mais e começa a reabsorver aquele osso, começa a mudar a estrutura para realmente extruir, jogar fora esse dente. Não precisa. Então, com esse exemplo, eu mostro o quê? Se você consome alimentos, pega carne, pedaços de carne grandes, eu faço isso com meu filho aqui, eu dou pedaços para ele de carne grandes e não tem essa história de dar picadinho para ele não. Ele pega, às vezes com a mão mesmo, e morde para mastigar, para fortalecer esses dentes. Porque ao fazer essa força de puxar, de tracionar, de rasgar, ele manda uma mensagem para a boca e para o cérebro que esses dentes são importantes, que esses dentes precisam de cálcio, precisam de osso, precisam de força. Então, ao fazer isso, o que eu estou fazendo? A questão que você falou do seu maxilar, aí, né, da sua mastigação com a mandíbula. Ao você aumentar a alimentação carnívora, de rasgar, morder, mastigar mais forte, essa sua musculatura voltou a fortalecer como era necessário, como precisava, porque ela estava fraca, ela estava adaptada a comer. Eu brinco com os pacientes, tá? Uma coisa é você comer salsicha, agora eu quero ver você comer um pedaço de acém, de costela. Você vai fazer força, né? Uma coisa é você comer uns pedaços de acém, outra coisa é você comer um cereal, né? Aquele lá que você põe no leitinho e tal. Pô, os dentes não têm função. É por isso, inclusive, aí é uma opinião pessoal minha, que eu estou estudando a respeito, é por isso que nós perdemos o terceiro molar, o dente do siso. A gente não tem mais espaço para ele na boca. Porque a nossa alimentação mudou tanto, é tão mastigada a nossa alimentação, literalmente, que nós não precisamos mais dele. Mas se você volta a mastigar com força, a mastigar carnes mais duras, e não ficar só na história do filé mignon, que é molinho,
você com certeza vai ter um resultado, uma boca muito mais forte, mais saudável, de maneira geral, tanto nos dentes quanto na parte da microbiota, na musculatura, nos ligamentos. Vai ser uma melhora geral disso daí. Você sabia dessa questão do Uau! dente? Não, É muito uma. interessante. Muito interessante. É impressionante, né, doutor, como o nosso corpo é uma máquina perfeita que está sempre tentando se adaptar. Sim, Só sim. que a gente, o sistema hoje em dia, né, o mundo como um todo, está fazendo com que a gente se adapte e se acostume a viver uma vida abaixo da média, a se sentir mal, a estar obeso, a ter alguma doença crônica, a tomar remédio, né? E a ficar mais em casa, a ver mais telas e coisas do tipo. Então tudo acumula no que a gente está vendo hoje em dia. E para finalizar com isso do maxilar, né? Do desenvolvimento bucal em relação à mastigação. Foi sensacional, porque no podcast a gente conseguiu, né, conectar nutrição com o desenvolvimento, e não só nutrição, o tipo de comida que a gente come, e não só isso. Foi desmistificado esse mito de que o flúor realmente é importante e é necessário na água e nas pastas de dente, sendo que não é nem o flúor natural, é o flúor industrializado. Então, doutor, muito obrigado por vir aqui no podcast. Gostei muito de conversar com você, aprendi muito com você, sinceramente. Espero ter você de volta. Normalmente eu falo assim: se o podcast tiver mais de 20 mil visualizações, o convidado sempre volta. Eu sempre vou chamar ele de novo, se ele quiser, obviamente. Eu agradeço, Antônio, o convite, a possibilidade de mostrar um pouquinho sobre essa visão nova da odontologia, essa visão que tem o objetivo de entregar a verdade, única e exclusivamente a verdade, para poder então nós tratarmos a saúde dos nossos pacientes. Foi isso que eu aprendi na faculdade. E quero dizer aqui, deixar um recado para todos os pais e as mães que tenham muito cuidado com a alimentação dos filhos de vocês. As crianças hoje não precisam e nunca vão precisar comer bolacha recheada, achocolatado, cereal de manhã, pão, bolacha, biscoito. Nada disso faz bem para elas. Então, se você ama seus filhos, de verdade, que eu sei que vocês amam, como eu amo meu filho, não dê isso para ele. Foquem em proteínas e gorduras. Carnes com gordura, ovos, caldo de ossos. E quando vocês forem um colega dentista que sugerir a utilização de flúor, ele tem o direito de... Ele tem a prerrogativa de sugerir isso. Mas você, pai, mãe, tem o direito de falar: não, flúor é tóxico e tem que ser eliminado da sua vida e da vida dos seus filhos. Muito obrigado pelo... Perfeito, doutor. Perfeito. Mensagem perfeita. Eu assino embaixo também nessa mensagem e fico feliz que muita gente vai ouvir isso aqui, doutor, e vai entender melhor sobre o flúor e sobre como nutrição está afetando o desenvolvimento bucal. Eu te agradeço muito pelo seu tempo. Esse podcast vai dar o que falar. Vamos juntos. Adorei seu conteúdo também no Instagram. Bom demais, doutor. Vamos nessa. Muito obrigado, Antônio.